Então vamos resolver o Unicamp 2023. Pessoal, curta o vídeo e compartilha, tá? Para ajudar a divulgar o canal. Valeu! Então vamos para a resolução, pessoal. Olha só. Ele fala que tem o seguinte, tem um cara, né, pulando corda, tá? Essa corda, né, tá realizando um movimento circular e uniforme. E ele quer saber a velocidade de um ponto, né, uma velocidade tangencial de um ponto dessa corda. Tranquilo? Então, pessoal, olha só. Se o movimento é circular e uniforme, a gente usa o famoso ΔS sobre ΔT. Beleza? Onde o ΔS vai ser o comprimento, né, dessa circunferência que o movimento está sendo realizado. Tudo bem? Então, o comprimento de uma circunferência é calculado como 2πr, né? Só que isso daqui é para uma volta, né? Só que ele deu 105 voltas, né? No caso, 105 saltos vai ser vezes 105, a gente vai multiplicar por n aqui. Dividido pelo tempo gasto, que foi os 30 segundos. Tranquilo? Então, substituindo os valores, vai ser o 2, né? O π ele pediu para usar 3. O raio, 90 centímetros, tem que transformar em metros, tá? Vai dar 0,9 metros. O n, né, o total de saltos, que é o 105, dividido pelo tempo, que é 30 segundos. Beleza? Agora é continha, né? Acabou a física aqui, né? É continha, se a gente simplificar por 3 em cima e embaixo, que vai sobrar um 10, tá? Multiplicar por 10 em cima e embaixo, eu sumo com esse 0 aqui, e aqui ganha 1, tá? E fazendo essa multiplicação, aqui a gente vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar... o 2 aqui, ó, vamos multiplicar, né? Todo mundo, né? Vai ficar 2 vezes 105, vai dar 10, 2 vezes o 9, né? Dividido por 100. Beleza? Ó, aqui vai ficar 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, né? 1890 dividido por 100, tá? Então a velocidade vai ser, né? 18,9 metros por segundo, alternativa C de coragem. Um balão, inicialmente em repouso no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge uma altura de 80 metros após um tempo de 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento é igual a... Vamos embora para a resolução. Olha só, o exercício diz que o balão parte do repouso, né, atinge uma altura de 80 metros em 40 segundos. E ele pede a aceleração vertical desse balão. Então, se a gente lembrar da equação do sorvetão, né, o famoso sorvetão, diz que a variação da posição é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Como ele parte do repouso, né? Partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Tudo bem? Então esse termo aqui vai embora. Tá? Então, agora é só fazer a conta. Né? Ele partiu do repouso e atingiu 80 metros. A aceleração é o que a gente deseja. O tempo, né, em 40 segundos. Não pode esquecer que é o quadrado, tá? Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então vamos fazer essa conta, né? O 2 está dividindo, eu vou para lá multiplicando, vai ficar 80 vezes 2, tá? Esse 40 ao quadrado, né? Eu vou mandar ele para cá dividindo, vai ficar 40 vezes 40. Tudo bem? E a aceleração a gente descobre. Tá. Então olha só. Se a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 80 vai dar 160. Então vai ficar 160 dividido por 40 vezes 40, certo? Tá? Simplificando por 10 em cima e embaixo aqui, ó, vai ficar 16, né? Vezes, né? Dividido por 40 vezes 4. Eu posso simplificar aqui também, ó, o 16 em cima e embaixo, se eu dividir por 4, né? Dividindo por em cima e embaixo por 4, esse 4 aqui vai dar 1. E aqui em cima vai ficar 4, beleza? 4 dividido por 40 também eu posso simplificar por 10 em cima e embaixo, vai ficar que a aceleração vai ser 1 sobre 10, né? Isso é a mesma coisa que 0,1 metros por segundo ao quadrado, alternativa D. A massa total de um balão em movimento de descida, desde a altura inicial, 80 metros, até o solo, é de 2.000 kg. Qual é o trabalho da força-peso sobre esse balão durante a descida? Então vamos resolver o próximo. Pessoal, Unicamp bem direto, né? Uns exercícios com bastante aplicação de fórmulas, tá?
Só que o aluno tem que ter muito cuidado com as unidades de medida, tá? Com as ordens de grandeza, principalmente nesse problema. Olha só, ele quer saber qual é o trabalho, né, realizado pela força-peso durante, né, essa descida desse balão até o repouso. Ele dá a massa total do balão, né, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E a altura que o balão está inicialmente 80, né, e vai até o repouso. Só, o trabalho da força-peso, né, massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, as unidades já está, a massa está em quilos, né, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros, tá? Ó, coisa melzinho na chupeta, hein? Então, vamos lá. Então, o trabalho da força-peso vai ser a massa 2.000 quilos, né? A gente pode escrever o 2.000 como 2 vezes 10 a terceira, tá? Em notação científica, porque ele já dá as alternativas todas em notação, beleza? A gravidade é 10 e a altura é 80, né? 80 eu também vou escrever como notação científica, 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer, né, é olhar para os 10, né? Ó, tá? Aqui não tem nada, é 1, tá? Aqui também é 1 e aqui tem 10 ao cubo, tá? Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Então 3 mais 1 vai dar 10 elevado à quinta. Muito cuidado agora, né? Porque quando a gente multiplicar 2 vezes o 8 vai dar 16, tá? E em nenhuma das alternativas a gente tem 10 à quinta, mas cuidado, né? Na notação científica nós vamos escrever, né, o 16 também, notação científica, que o 16 é a mesma coisa que 1,6 vezes 10, certo? E manter o 10 à quinta aqui. Então 10 à quinta mais 10, vezes 10 elevado à primeira potência vai dar que 1,6 vezes 10 à sexta potência, né? E a unidade é joules, tá? Então o trabalho do peso, 1,6 vezes 10 à sexta, alternativa D. Beleza? Então é um exercício relativamente direto, né? Direto da aplicação, mas tem que ter cuidado com as informações, beleza? É isso aí. Um balão tem um volume de 1,6 vezes 10 a terceira metro cúbico de ar quente no seu interior, na temperatura de 400 Kelvin e na pressão atmosférica de 1 atm, que é igual a 10 a quinta Pascal. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal e que a constante universal dos gases é aproximadamente 8 joules dividido mol Kelvin, quantos mols de ar há no interior do balão? Então, bora para a resolução. Olha só, exercício que trata direto, né, da lei de Clapeyron, que diz o seguinte, né, que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, tá? Só quando ele dá a constante dos gases, né, em joule por mol Kelvin, nós temos que utilizar todas as outras grandezas no sistema internacional, né? Então a pressão tem que estar em Pascal, o volume tem que estar em metro cúbico, a temperatura vai estar em Kelvin, tranquilo? Então ele foi bem, né? Bem legal aí, né? Foi bem massa aí. Então vamos lá. Então a pressão vai ser, né, de 1 vezes 10 à quinta, né? 1 vezes 10 elevado à quinta. O volume, 1,6 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Já tá as unidades estão todas bonitinhas, né? O número de moléculas é o que a gente quer. A constante universal dos gases é 8, né? E a temperatura é 400 Kelvin. De novo, né? Vamos trabalhar com a notação científica, né? 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado. Beleza. Isolando N, né? Que é o que ele quer. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 à quinta vezes 1,6 vezes 10 ao cubo, né? Vai ser 1,6 vezes 10, né? Conserva a base, né? E somos os expoentes, vai dar a oitava aqui. Beleza? 8 vezes 4 dá 32, né? Então isso daqui vai dar 32. 32 é a mesma coisa que 3,2 vezes 10, né? Não pode esquecer que está o 10 ao quadrado aqui. Tá, então vai ficar 3,2 vezes 10 ao cubo, né? E eu mando ele dividindo aqui, ó. 3,2 vezes 10 ao cubo. Isso vai ser o número de moléculas, beleza? Tá? Simplificando, né? A gente pode, né, simplificar. Multiplicar
por 10 em cima e embaixo, só para não precisar trabalhar com a vírgula, né? Vai ficar 16 dividido por 32, é a metade, né? 16 é a metade de 32, então vai dar meio, né? Vai dar meio vezes 10 elevado à quinta, tá? Conserva a base, subtrai o expoente, tá? Isso aí. Então o número de moléculas vai ser meio é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 à quinta, tá? Isso implica, né? 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. Então a resposta final vai ser 5 vezes 10 a 4, né? Mol. Beleza? Alternativa C. Então bora resolver mais um exercício da Unicamp 2023. Só olha só. Tá? Então a gente tem um sistema, né, que ele vai aplicar uma força numa mola. Essa força vai distender a mola 3 milímetros, tá? Só que esse sistema aqui ele ainda está em equilíbrio, né? Ele está em repouso, né? Ou seja, está na iminência do movimento, tá? Significa o quê? Que como esse sistema está em equilíbrio, a resultante das forças tem que ser zero, tá? Então, na vertical, né, a normal vai se equilibrar com a força-peso. E o peso a gente calcula sempre como a massa vezes a gravidade. Tranquilo? Beleza. E essa força que está distendendo a mola, né, vai estar associada à força elástica. Então, a força elástica vai ter que ser igual à força de atrito, né, porque o sistema está em repouso. Beleza? A força elástica depende da mola, da constante elástica, vezes a deformação da mola. A força de atrito, né, depende do coeficiente de atrito, né, estático nesse caso, vezes a normal. Tranquilo? Outra coisa, ficar atento com as unidades de medida, tá? Nesse problema não faria, tipo, mesmo que o aluno esquecesse, tá? E daria bom, tá? Mas é sempre bom vocês ficarem atentos às unidades de medida. Por exemplo, como, né, a constante elástica está em Newton por metro, né? A massa tem que estar em quilos, tá? Então, se a gente quer passar de gramas para quilo, a gente divide por 1000, né? Ou multiplica, no caso aqui, né? Vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 kg. Beleza? E passar de milímetro para metro também, nós vamos, né, multiplicar por 10 a menos 3 metros. Beleza? Tá? Então agora vai substituir, né? A constante é 10. A deformação da mola vai ser o 3 vezes 10 a menos 3 metros. O coeficiente de atrito estático é o que ele quer. E a normal é igual ao peso, né? O peso é a massa vezes a gravidade. Então a massa é 4 vezes 10 a menos 3 e a gravidade é 10. Tranquilo? Então olha só. Se a gente simplificar, né, o 10 a menos 3 desse lado, né? Por isso que não, né, se o aluno esquecesse, ia dar o mesmo valor, tá? Ele vai embora. Então vai ficar o seguinte, né? Vai ficar 30, né? No caso, 3 vezes 10, 30. E aqui dividido por 40. Esse vai ser o coeficiente de atrito estático, né? Simplificando aqui vai dar 3 quartos. 3 quartos é a mesma coisa que 0,75, tá? E não tem unidade de medida, né? Que nós estamos relacionando força entre duas forças, tá? Só que a resposta não está assim, né? Então nós temos que passar para a notação científica. Isso aqui é a mesma coisa que 7,5 vezes 10 a menos 1, tá? Alternativa C de coragem. Pessoal, esse exercício, ele relativamente estava tranquilo, tá? Por quê? Porque ele dá a equação, né, da terceira lei de Kepler, tá? Que diz o seguinte, que o quadrado do período de revolução de um planeta dividido pela distância média entre os planetas, né, ao cubo, é uma constante, tá? Então, se a gente pega qualquer valores que está naquela tabela, por quê? Porque todos orbitam o Sol, por exemplo, tá? Todos eles orbitam o Sol, o mesmo astro, então essa lei serve para todos esses planetas, tá? Então a gente escolhe os mais simples, né? Ele quer saber, né? Por exemplo, se a gente pegar o quadrado do período de revolução de Ceres, elevar ao quadrado, dividido pela distância média de Ceres ao Sol ao cubo, tem que ser igual, por exemplo, né, se a gente pegar
o período de revolução da Terra ao quadrado, dividir pela distância média da Terra ao Sol, elevado ao cubo, tá? Essa razão tem que ser igual. Beleza? Então, ele fica atento, né, que ele já dá essas informações, né, já ao cubo, né, e o período ao quadrado. Né? Então, a gente pega o da Terra porque é mais fácil trabalhar com ela. Então, por exemplo, eu quero saber o período de revolução de Ceres. A distância média de Ceres ao Sol, né, ao cubo, é 21,3. Então, né, essa distância já está dada ao cubo, não precisa elevar. Tranquilo? O período da Terra aqui vai ser 1, 1 ao quadrado é 1. E a distância média em unidades astronômicas também é 1. Tá? Então, período de revolução de Ceres vai ser 21,3. Tirar a raiz disso, né? Então vai ser a raiz, né, de 21,3. No caso vai estar em anos. Pessoal, olhando as alternativas, né? Esse valor, né, por exemplo, 21,3, se a gente escolher o 5, por exemplo, 5 ao quadrado é 25, então tem que ser menor. E 4 ao quadrado é 16, tem que ser um número que está no intervalo, né? Então a alternativa que indica isso é C, né? Então vamos lá, pessoal, olha só. Esse exercício diz o seguinte, né? Tem a descarga elétrica, essa descarga elétrica vai gerar uma diferença de potencial entre os pés desse pedestre, tudo bem? Tá? E ele quer que a gente calcule, né, a corrente elétrica que vai passar pelo corpo desse pedestre, né, que tem uma resistência interna de 80 kΩ. Então, que lei que a gente vai utilizar? A primeira lei de Ohm, né, que diz que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Beleza? Então, de novo, né, a Unicamp, né, facilitou um pouco aí, porque mesmo que o aluno esquecesse de utilizar o quilo, né, como 10 a terceira, né, ia dar o mesmo valor, beleza? Então, ó, a diferença de potencial, né, a famosa DDP aqui, a gente vai escolher, né, pode escolher entre os dois pontos, a gente vai escolher de 900 kg, né, 10 a terceira, menos, né, 800 vezes 10 a terceira também, tá? Essa é a diferença de potencial que vai ser gerada entre os pés desse pedestre. A resistência é 80 kΩ, também é 10 a terceira, e a corrente a gente descobre, beleza? Aqui vai dar 100, né? Se a gente fizer a diferença, vai dar 100 kΩ, vai dar 100 vezes 10 a terceira, tá? Igual, né, a 80 vezes 10 a terceira vezes a corrente. Simplificando 10 a terceira com 10 a terceira, né? Por isso que não ia fazer diferença se o aluno esquecesse, né? Mas é sempre bom ficar atento a isso. Então aqui a nossa resposta vai ficar 100 dividido por 80, né? Vai ficar 10 dividido por 8, que é a mesma coisa que 1,25 ampere, alternativa B. Então vamos lá, pessoal. Olha só, ele dá duas situações pra gente, né? Ele diz o seguinte, quando a luz incide em um líquido, né, e é refratado para o vidro, né, a gente tem esse desvio, né, o índice de refração do vidro é 1,8, ele quer saber qual que é o índice de refração do líquido, tranquilo? Só que ele dá essa segunda informação pra gente que é muito útil, né, que quando essa incidência é exatamente 90 graus, né, em relação a esse dióptro, né, que separa esses dois meios, né, essa refração, né, esse raio é refratado com um ângulo crítico, que a gente chama de ângulo limite, beleza? Então, se a gente pegar a lei de Snell-Descartes, né, que diz o seguinte, né, que o índice de refração da onde que a luz vem, né, vezes o seu seno de incidência, tem que ser igual ao seno, o índice de refração para onde que a luz vai, vezes o seu seno de refração, beleza? Então, vamos pegar essa segunda situação. A gente quer descobrir o índice de refração do líquido. O seno de incidência é o seno de 90 graus, tá? O índice de refração do meio B, né, ele dá, vamos colocar aqui, e o seno é o seno, no caso, do ângulo crítico, né, que vai ser o seno de 56 graus, beleza? Tá? O índice de refração do líquido, seno de 90 é 1, tem que ser igual, né, ao índice de refração do meio 2, que é 1,8, vezes seno de 56, que é 0,8. Com isso a gente descobre que o índice de refração do líquido é 1,44. Beleza? Só que a gente tem duas informações ainda, né? Ele quer saber o seguinte, né? A gente fica entre A e B, né? Só que no item A ele diz o seguinte, se a gente aumentar o índice de refração desse líquido, né? Se nós aumentarmos
A gente tem que olhar essa equação agora, né? Se aumentar o índice de refração do líquido, o que acontece com esse ângulo, né, refratado, né? O índice de refração do vidro ele é constante, então ele não vai ser alterado, né? Então se eu aumento esse índice de refração, eu tendo também, né, a aumentar o ângulo refratado. Tudo bem? Então a alternativa que melhor representa é a alternativa A de aprovado. Valeu!